Boa noite, tudo bem com vocês? Nós começamos com o ângulo aproximado para ir afastando e aí você poder verificar que agora você tem aula com o Kojak efetivamente, né, que também é professor, que é mestre, mas fica tranquilo, quando todo mundo tranquilo, que quando nos encontrarmos de novo na faculdade, o cabelo já vai ter crescido, vai estar tudo certo, é só uma questão mesmo, neste momento, de não ter nenhuma barbearia aberta e nenhuma pessoa em que você possa confiar que não esteja totalmente contaminada para poder mexer no seu cabelo. Nós vamos hoje, conforme havíamos combinado, desde aquela aula semi-presencial que nós tivemos, naquela aula através do aplicativo, nós vamos começar a falar sobre provas dentro do direito processual civil. Veja, nós estamos dentro do procedimento ordinário, nós estamos estabelecendo a possibilidade de que haja dentro do processo a necessidade de produção de provas. Então, a partir de agora, nós vamos, conforme nós combinamos também, nós vamos parar lá na decisão saneadora. E aí nós primeiro veremos quais são e como funcionam todas as espécies de prova dentro do processo civil, para que depois efetivamente a gente possa prosseguir e aí sim falar de coisas como a audiência de instrução e julgamento, os memoriais e a sentença dentro do processo. O sistema processual civil, nós sabemos já há muito tempo, ele adotou um princípio norteador das provas, que é o princípio do livre convencimento motivado, da livre persuasão racional. Segundo esse sistema de provas dentro do processo, o juiz, que é o destinatário da prova, afinal de contas, todas as provas são produzidas para o juiz, para convencer o juiz, para que ele acolha ou deixe de acolher aquelas alegações que foram feitas pelo autor e que foram feitas pelo réu. Quando a gente pensa que o sistema é o do livre convencimento motivado, a primeira coisa que nos tem que vir à cabeça, que a gente precisa se recordar o juiz, como destinatário da prova, ele pode valorar, quer dizer, dar valor a cada espécie de prova de acordo com a sua convicção, de acordo com as suas experiências, de acordo com a máxima das suas experiências e conhecimento. Não necessariamente existe no processo civil um tipo de prova que é mais importante do que outro tipo de prova. Se tem documento juntado no processo, isso quer dizer que o juiz não pode, havendo documentos juntados no processo, o juiz ele não pode julgar com base numa prova, por exemplo, testemunhal? Pode. A única coisa que o juiz precisa fazer, quando eu tenho diversas espécies de prova dentro do processo, ou quando eu tenho várias provas dentro do processo, uma delas ou algumas delas foram as responsáveis por formar a convicção do juiz, o convencimento do juiz. Isso quer dizer que o juiz, ao proferir a decisão, a única coisa que ele precisa fazer é fundamentadamente, motivadamente, dizendo o porquê, o que o convenceu, ele deve fundamentar a decisão dizendo quais são os motivos que o levaram a proferir a decisão com base nesta e não naquela prova, em um tipo ou não em outro, neste depoimento e não naquele, neste documento e não na perícia, e assim sucessivamente. Mas não existe uma pré-valoração de provas em processo civil, uma não é mais importante do que a outra, todas as provas são igualmente importantes dentro do cenário do processo civil e todas elas servem para convencer o magistrado. Legal, coisa bonita, maravilhosa. O que nós precisamos ficar atentos para a vida prática é que o juiz é o destinatário da prova, mas não necessariamente nós estamos falando do juiz de primeiro grau. Às vezes você pretende, uma perícia foi produzida dentro de um processo. Você pede para que quesitos suplementares, para que mais quesitos, por exemplo, sejam respondidos pelo perito que fez a prova. O juiz indefere. Ele fala, não, eu já estou satisfeito, eu indefiro, eu acho que esses quesitos são impertinentes. Insista. Por quê? Porque por mais que você vença o processo em primeira instância, também é destinatário da prova o juiz lá no tribunal. Quando você for com recurso para o tribunal, haverá outra fase probatória? Não, não tem mais fase probatória quando a gente está no tribunal. Então, outras provas não serão produzidas.
E efetivamente você tem que entender que o juiz, como destinatário da prova, ele não é só este juiz de primeira instância que conduz o processo aqui na comarca onde a ação foi proposta. Ele é o juiz do tribunal, do TJ, ele é o desembargador, ele é o ministro do STJ, ele é o ministro do STF. Então a gente produz provas para todas as fases do processo, para todas as instâncias em que o processo possa ir. Então, às vezes, insistir, arguir uma nulidade dentro do processo porque você pediu uma prova e o juiz indeferiu, isso é muito importante para você no futuro. Porque lá no futuro, lá na frente, às vezes aqui não é importante, mas lá na frente, você não tendo nada para alegar, você vai alegar o cerceamento de defesa porque você pediu uma prova e o magistrado indeferiu. Ou você vai usar a prova lá no tribunal. Imagina que você perca e aí tem alguma coisa para poder usar. Então, é sempre importante que você insista na produção daquelas provas que você pretenda que sejam produzidas. Legal, facinho, tranquilo, sossegado. O que nós veremos hoje são as regras gerais aplicáveis ao sistema de provas dentro do Código de Processo Civil. Veja, se você pegar o materialzinho que está disponível lá no seu aluno online, hoje nós falaremos daqueles primeiros artigos, começando pelo 369, deixa eu botar aqui para ir acompanhando. Começando pelo 369 do Código de Processo Civil, nós vamos ver essas regras gerais aplicáveis a todas as espécies de prova dentro do Código de Processo Civil. A primeira regra, importantíssima, geral, que se aplica a todas as espécies de prova dentro do processo civil, que está no artigo 369 do Código, é que, primeiro, as partes, tanto o autor quanto o réu, eles podem produzir no processo todas as provas permitidas legalmente. Quer dizer, existe uma lista de provas previstas dentro do Código de Processo Civil: prova documental, pericial, inspeção, depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, depoimento das testemunhas. Existe uma prova testemunhal, existe uma lista de provas previstas dentro do Código de Processo Civil, e estas são as provas chamadas de provas legais, os meios legais de prova, porque está previsto em lei, né, efetivamente. Mas, além dessas provas legalmente previstas, o rol, esta lista do Código de Processo Civil, ela não é taxativa, ela é uma lista exemplificativa, porque o legislador estabelece que, além destas provas, as partes podem se valer de quaisquer outras provas, desde que moralmente idôneas. Veja, obviamente que a lista, a gente não podia fazer um novo Código de Processo Civil, não podia fazer um Código de Processo Civil atual e deixar ele fechado com um limite taxativo de espécies de provas, até porque a gente não sabe como é que as coisas vão se conduzir, se desenvolver. Imagine você como se desenvolve os meios de telecomunicação, de comunicações pela internet. Então a gente não sabe o que vem para o futuro, então não podia limitar as espécies de provas num rol taxativo. Só que o legislador, quando ele cria esse rol, olha, você pode produzir outras provas além destas que eu estou estabelecendo dentro do código, contanto que, moralmente, esses meios de prova eles sejam considerados idôneos. Então a gente não pode efetivamente utilizar como prova nada que foi obtido de modo ilícito, nada que a forma, o meio através do qual a gente tem a obtenção, ele não tenha idoneidade moral. Então é óbvio, eu não vou forjar, documento forjado pode ser utilizado como prova? Não, né? A gente pode fazer que nem novela e fazer flagrante preparado? Não, porque não é moralmente isso não é idôneo, então não existe a possibilidade de que isso aconteça, né? Armei para alguém, então isso efetivamente não serve como prova dentro do processo civil. Toda vez que uma prova que é considerada moralmente inidônea, ela é juntada no processo, ela deve ser desentranhada. Quando a gente fala desentranhamento, está querendo dizer tira da entranha, tira de dentro e joga fora. Então vai sair do processo essa prova que tenha esse condão, que tenha esse cunho de não moralmente idônea, que tem uma inidoneidade moral, ok? Facinho, e a gente consegue imaginar efetivamente na prática o que é uma prova que não passe pelos meios idôneos da moral para que seja obtida, né? Elas são forjadas,
elas são meios, elas são falsificadas, elas são meios através dos quais a ilicitude se apresenta na produção da prova. Isso só não é admitido. Agora, espécie em si, pode tudo? Pode. Posso juntar conversa de WhatsApp como prova? Posso. Posso juntar print da internet como prova? Posso. Posso juntar filmagem de câmera de segurança de empresa onde está escrito, avisado, que o ambiente está sendo monitorado? Posso. Eu posso usar tudo não limitadamente àquilo que foi previsto dentro da lei, contanto que o meio de obtenção, a forma de obtenção seja lícita, seja moral, seja idônea. Tranquilo, fácil, super legal. Sabemos também que, e é a próxima regra geral aplicável às provas dentro do processo civil, que no direito processual civil, o princípio que vigora é o princípio da verdade processual e não o princípio da verdade real. Isto significa, no processo civil, o juiz ele é obrigado a investigar a verdade real para julgar? Não, ele não é obrigado. O juiz é obrigado a determinar que provas sejam produzidas de ofício, ele mesmo, sem ninguém pedir, para descobrir a verdade verdadeira, a verdade real? Não é obrigado. Agora, esta incumbência é das partes, né? Cada parte tem que indicar através de quais meios de prova ela pretende provar aquilo que ela alega. Mas veja, é proibido ao juiz que ele, de ofício, sem ninguém pedir, determine a realização de determinada prova? Não, é um direito do juiz. O juiz pode, como presidente da instrução, como presidente do processo, é ele que preside, é ele quem conduz a instrução, é ele quem conduz o processo até a gente chegar no resultado, sentença, pacificação do conflito. O juiz pode, porque ele preside a instrução, ele pode determinar que provas sejam produzidas de ofício? Pode. Então ele pode designar uma perícia, mesmo que nenhuma das partes tenha solicitado? Pode. Ele pode pedir para ouvir uma testemunha sem que ninguém tenha solicitado a oitiva dessa testemunha? Pode. Agora, ele é obrigado a fazer isso? Não, insisto, é um direito do juiz, não é uma obrigação processual do juiz determinar a produção de provas de ofício dentro do processo civil, ok? Então ele tem o direito de fazer isso, ele não tem a obrigação de fazer isso, e a gente precisa ficar atento para essa distinção de direito e obrigação dentro do sistema de provas no processo civil. Fácil, tranquilo. O juiz, ele, claro, vai apreciar a prova que está dentro do processo, independentemente de quem a tenha solicitado a produção, não importa se foi o autor. O autor pediu uma testemunha, esse depoimento dessa testemunha só pode ser usado em favor do autor? Não, tanto faz. Não importa quem pediu a prova, as provas são do processo, as provas não são da parte, as provas só são das partes para a gente pagar para fazer, né? Porque quem pede o depoimento de uma testemunha tem que pagar a intimação, as despesas, as custas. Quem pede a perícia, paga a perícia. Agora, efetivamente, independentemente de quem tenha solicitado, de quem tenha custeado a produção da prova, as provas são do processo. Então, o juiz ele não usa só provas do autor para julgar a ação procedente, ele não usa só as provas do réu para julgar a ação improcedente. Ele pode se valer das provas livremente dentro do processo, desde que, volto a 12 minutos e meio atrás, desde que ele motivadamente, sempre expondo a motivação, ele diga o porquê ele está julgando desta e não daquela forma, de determinada forma e não de uma outra determinada forma. Tudo bem? Facinho, bem tranquilo. É admitido, nossa próxima regra dentro do sistema de provas. Se você está seguindo pelos artigos, nós estamos no artigo 372 do Código de Processo Civil. A prova emprestada é admitida dentro do processo civil. O que é uma prova emprestada? É uma prova que foi produzida num outro processo e que nós vamos trazer para o nosso processo, emprestada, para que sirva como prova já daquilo que nós estamos alegando. Imagine você que você tenha proposto uma ação judicial
E aí você propôs uma ação judicial porque você caiu num buraco com o seu carro na via pública que foi feito pela prefeitura e que não tinha sinalização. Mas o seu carro não foi o único que caiu nesse buraco. Já tem uma outra pessoa que propôs uma outra ação e nesta outra ação já foi feita uma perícia. Nesta perícia desse outro processo já ficou constatada essa irregularidade, essa falta de sinalização. Você precisa também pedir perícia no seu processo ou você pode, pedir para o juiz para usar aquela perícia que foi feita naquele outro processo onde já há aquela efetiva comprovação? Realidade, você pode se valer da prova emprestada, você pode pegar a prova que foi produzida lá no outro processo e trazer para o seu. Pode ser um depoimento testemunhal, pode ser uma perícia, pode ser um documento, pode ser qualquer coisa. Você vai lá no outro processo, pega esta prova e traz ela emprestada para dentro do nosso processo, do seu processo. Só tem um porém. A prova emprestada foi produzida lá no outro processo e lá, obviamente, pode ter havido e deve ter havido o contraditório, mas é importante que no nosso processo tenha contraditório. Então, se eu, por exemplo, sou autor do processo e eu peço para o juiz para trazer para o processo uma prova emprestada, o juiz vai deferir, mas obrigatoriamente, quando essa prova for juntada aos autos, a gente tem que dar para a parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre ela. Então, se eu sou o autor e eu vou juntar um documento trazido de outro processo para o nosso processo, o juiz obrigatoriamente tem que abrir prazo para que o réu se manifeste sobre esta prova, este documento que foi trazido para dentro dos autos? Sim. Então, para garantia de contraditório, para garantia de ampla defesa, o juiz tem que possibilitar. Entenda por quê. Às vezes, lá no outro processo, foi feita uma perícia, imagine você, e ninguém arguiu, ninguém impugnou o laudo pericial. Mas tem uma falha no laudo pericial. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode trazer aquele laudo pericial para dentro desse processo? Pode, mas tem que dar para a parte contrária a oportunidade, se ela quiser, de impugnar este laudo pericial que foi trazido? Temos que dar, necessariamente. Às vezes um documento foi juntado lá em outro processo e eu vou trazer ele para o nosso. Lá, ninguém arguiu a falsidade do documento, a nulidade do documento, a coação que existiu na assinatura do documento. Então, quando esse documento vem para o nosso processo, ele é uma verdade absoluta, porque eu já estou trazendo ele de outro processo, que pode até já ter acabado, o outro processo. Ele vira uma verdade absoluta, porque eu trouxe ele de um processo que transitou em julgado? Não. Eu, obrigatoriamente, quando permito a uma das partes que ela traga um documento, uma prova, qualquer que seja, emprestada de um processo para o nosso, para o próximo, para o outro processo, eu tenho que permitir, neste processo atual, que efetivamente a parte contrária ela possa se manifestar dentro deste processo atual. Tudo bem? Facinho até aqui? Bem tranquilo, bem sossegado. Nós vamos fazer um intervalo de 10 segundos para os vídeos ficarem mais curtos e mais fáceis de carregar e para você não ficar cansado na hora de assistir e assistir tudo prestando atenção, com muita atenção, para depois não tirar 8 na prova.